Boa tarde, Matheus. Boa tarde, João. Tudo bom? Beleza? Matheus Beraldo Penteado, não é isso? Isso, é Matheus André Beraldo Penteado, tem um nome composto. É a complexidade da personalidade, né, Matheus? Exato. A gente nunca é simples ou achatado, não é mesmo? Pois é. Matheus, eu sei que você se formou em psicologia na USP de São Paulo, mas pelo que eu me lembro, você começou a sua graduação em Ribeirão Preto, não foi isso? Isso, eu fiz um ano lá e aí depois eu pedi transferência para São Paulo. Então, E gostou dessa sua mudança? gostei. Achei que foi essencial. Eu me sentia muito distante das pessoas lá, um pouco do ambiente acadêmico, assim, eu não me identificava muito. Eu sentia falta de um diálogo, né, assim, com outras disciplinas, né? E acho que em São Paulo, enfim, você tem a FEFELESH, você tem Uhum. outras faculdades, então acho que eu sentia falta de um ambiente um pouco mais macro, assim, e mais referências culturais também, ou na cidade, ou na própria universidade, mais disciplinas. Então acho que eu me encontrei, né? Acho que principalmente pelo contato com o professor Gilberto Safra, né? Então acho que isso me abriu horizontes. Então acho que isso mostrou que, em definitivo, foi uma escolha acertada. Você conheceu o professor Gilberto Safra em que ano, Matheus? Eu conheci no ano mesmo que eu fui para São Paulo, eu já fiz aquela matéria, né? Assim, eu entrei no segundo ano da faculdade, mas como o Safra só tem em São Paulo, né? Então eu tive que fazer a matéria no ano que eu Tinha entrei. equivalência, né? Isso. E, Então, e já foi um apaixonamento de cara? já, de cara. Inclusive, aí foi muito interessante porque, assim, foi a partir dele que eu acho que o meu universo acadêmico acho que expandiu, né? Para fazer iniciação científica, para fazer o mestrado. E foi interessante porque, assim, aí entra um pouco do meu percurso, né? Porque antes de fazer psicologia, eu pensava em fazer medicina veterinária. Eu já Olha, gostava muito da relação do ser humano com os cães, tinha algo que me encantava, assim, que eu observava na rua, tinha algo, mas eu não sabia muito bem, não tinha os recursos para poder expandir um pouco esse interesse, né? Então isso ficou na minha cabeça, né? Eu falei, puxa, na hora de prestar o vestibular, eu falei, acho que eu vou fazer veterinária, porque eu gosto dos cães, eu gosto, né? Enfim, eu gosto de observar, né, na rua. Até que um amigo chegou e falou: olha, Matheus, eu acho que você não gosta da parte médica, né, do cachorro, se é isso que você está querendo. Eu acho que você gosta do vínculo, né? Ele falou isso, eu falei, puxa, então é psicologia, né? Ele falou, então acho que melhor você fazer psicologia. E aí eu fiz. Então, o que eu achava que era o interesse pessoal, né, da relação, acho que isso sempre ficou na minha cabeça. Aí eu fiz, né, a graduação e nesse contato com o Gilberto, eu lembro que teve alguma aula, não me lembro exatamente do que foi que ele disse, mas que esse interesse voltou à tona. Falei, nossa, isso me lembrou a relação com os cães de alguma forma. uhum. E aí no final da aula eu fui conversar com o professor, né? Falei, Gilberto, né? Eu tenho interesse com os cães, alguma coisa assim. E eu não lembro o que ele disse exatamente, mas o que ele disse, falou assim, olha, o que você tá me dizendo, isso dá uma pesquisa. Isso tem um interesse científico, tem um tema para a gente pesquisar. Não é só algo pessoal, né? E aí eu lembro que passaram-se 2 anos nisso, eu não fui para frente com essa ideia. E aí eu fui para o sítio, né, do Gilberto Safra, um dia estava tendo algum evento, não lembro o que estava acontecendo. Eu estava caminhando ali pela mata e eu me deparei com os cachorros, né, do Gilberto, e ele estava junto, e eu estava brincando com os cachorros, ele chegou do meu lado e falou, e aquela sua pesquisa? 2 anos depois ele lembrou, ele falou, então, e aí, você vai fazer? E aí eu comecei o meu percurso da iniciação, e aí, enfim, E posso. que ano que você estava, Matheus, quando você dá esse início? Acho que foi 2017, 2017. Seu quarto ano de graduação, mais ou menos. Isso, isso. E qual foi o título dessa iniciação? O título foi Explorações da relação do ser humano com os cães. Foi alguma coisa assim, foi um título complexo, assim, bem daqueles títulos Uhum, grandes, né? E não lembro agora, explorações, como que era? Explorações da relação do ser humano com os cães na atualidade, alguma coisa assim. uhum.
E vamos dizer assim, eu sei que você depois fez um mestrado dando continuidade, né, para esse tema da relação homem-cão, mas dá um panorama assim de mais ou menos o que você pesquisou naquele momento da iniciação, Uhum, qual foi o enquadre e depois que salto que você deu quando você vai para o mestrado. Localiza a gente um pouco nesse perfeito. percurso. Assim, na iniciação, meu interesse foi tentar descobrir qual o papel que o cachorro tem na vida das pessoas, de uma forma bem simples, assim. Então, eu conversei com algumas pessoas, fiz algumas entrevistas, inclusive durante a iniciação científica, eu fiz um semestre na França, eu fiz um intercâmbio na Paris 7, inclusive eu continuei a minha iniciação lá. Uma das pessoas que eu entrevistei era francesa, por exemplo, e eu entrevistei uma americana também. Então, estão algumas pessoas do Brasil e mais essa entrevista com o francês e a americana para dar um panorama global, né, assim, de que funções que o cachorro pode assumir na vida de uma pessoa, tanto funções psicológicas quanto existenciais. Então, o cachorro entra como uma figura mais terapêutica, uma figura que traz, por exemplo, a dimensão do brincar, né? Então, as pessoas estão tristes, de repente elas chegam em casa e veem o cachorro, né? Enfim, transforma o ambiente. Então, eu tentei investigar um pouco quais as funções que o cachorro pode assumir na vida de uma pessoa, né, ao longo da sua biografia, de uma forma bem esquemática, assim. Quais as funções psicológicas, de que maneira o cachorro pode ajudar uma pessoa. Então, eu fiz entrevistas extensas, assim, foram 5 pessoas no total, e aí eu analisei as biografias das pessoas e aí encontrei essas categorias comuns, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o cão como uma figura curadora, uma figura sensível às emoções das pessoas. Então, foram temas comuns que eu encontrei. E aí, o salto para o mestrado veio um pouco também com a ajuda do Gilberto, porque eu descobri que, para além dessa dimensão mais psicológica, vamos dizer assim, dentro da vida das pessoas, você percebe que no mundo sociocultural também existe uma demanda pela presença do cachorro, né? Então, existem espaços de lazer, creches, padarias, esse mundo meio pet-friendly que a gente vê hoje. Então, esse foi o salto, né, de olhar o cachorro não só na vida da pessoa, né, na vida subjetiva, individual, mas dar esse salto para uma compreensão mais sociocultural, né, de por que existe esse... E talvez eu fique imaginando desse lugar muito específico que o cachorro ocupou na vida do ser humano, né? Na questão afetiva do ser humano, né, Matheus? Porque, pelo que eu sei no seu mestrado, você também aborda a função ética do cão na vida do ser humano, não é isso? Talvez Isso, essa dimensão mais ética que seja o que defina bem e diferencie o mestrado da iniciação, não? isso também. Porque aí entra na discussão, acho que talvez seja a espinha dorsal do mestrado, né, como tese fundamental de que os cachorros podem devolver ao ser humano, ou fazer a gente lembrar, tanto que o título do mestrado é A Memória do Ethos, investigações sobre a relação do ser humano com os cães no mundo contemporâneo, de que os cães podem ajudar a gente a lembrar dos fundamentos do humano, né, e da condição humana, que se encontram um pouco empobrecidas, e aí eu faço um diálogo, né, também com a própria obra do Gilberto Safra, que ele discute muito, né, um pouco da fragmentação do ethos no mundo de hoje, que a gente perdeu um pouco as referências de alteridade, de comunidade, de companheirismo ou de ternura, e de alguma forma os cães podem ajudar o ser humano a resgatar um pouco dessas dimensões que estão perdidas, né, que estão esfaceladas, vamos dizer assim. Ô, Então, acho que Matheus, só te interrompendo, acho que para muitas pessoas essa palavra ética, o ethos, né, sim, fica um pouco confundida com a questão dos princípios que regulam uma sociedade, muito mais próximo de uma questão moral ou do cumprimento de algumas leis, ou fazer o que é certo, né? uhum, Mas só lembrando, né, para quem assistir aqui, que o professor Safra, imagino que o seu trabalho também, ele compreende ethos e ética a partir dessa questão de morada, aquilo que permite com que o ser humano possa habitar o mundo, né, e ter a sua condição, a sua medida contemplada. É mais ou menos isso, não é? isso. Acho que o outro sentido que você estava falando, talvez a gente poderia traduzir por moral, né? Assim, acho que um pouco acho que da origem, né, do ethos como essa coisa de um pouco de regulagem dos comportamentos, né? Mas acho que não é nesse sentido que o Safra traz, né? Tanto que ele, Uhum. quando ele fala de ethos, ele
acho que fala, inclusive, dessa etimologia como ethos, como morada, vamos dizer Uhum. assim, os princípios, não é uma visão essencialista do ser humano, não é que o ser humano tem uma essência, mas que ele tem princípios que fazem com que o ser humano aconteça no mundo. Então é isso que ele chama de ethos, como se fosse os princípios fundamentais para que o ser humano aconteça. Então, quando ele fala, por exemplo, da hospitalidade, né, ou do reconhecimento da singularidade, são princípios éticos, são fundamentais para que o ser humano aconteça. Antes mesmo, né, da constituição do psicológico, essa discussão que ele traz são dimensões éticas. Uhum. E aí ele traz toda a questão da fratura do ethos, não é isso? Que eu acho que quando você fala do mundo empobrecido, é meio que a configuração do mundo atual, ela não acolhe essas necessidades fundamentais do ser humano. E é isso que eu acho que você está na companhia do Safra chamando de fratura ética, né, do mundo Isso, contemporâneo. isso, exatamente. Como a gente tivesse perdido um contato com essas referências, até com a natureza também. Então, acho que é isso interessante, porque o cachorro também devolve para o ser humano esse contato com a natureza que sempre houve, né? E aí, quando o Uhum, Gilberto fala um pouco da fragmentação do ethos, ele fala também de um certo distanciamento em relação à natureza. Né? Acho uhum. que a partir de um certo momento histórico, o ser humano passou a querer controlar, né, e dominar o mundo, a natureza, a querer quantificar os fenômenos, e a gente perdeu um pouco essa sensibilidade de que os animais, a mesma natureza, tem algo a ensinar a gente. Né? São, de alguma forma, mensageiros, né? Isso. Para o ser humano, mensageiros do ser, do homem. E Uhum. pelo que eu estou entendendo, Matheus, a sua pesquisa ela vai muito no sentido de apontar para o potencial curativo que o cão tem na vida do homem, não é isso? Exatamente. Exatamente. Desde que o ser humano esteja aberto a isso, porque acho que também existem abusos na relação. Uma coisa que eu discuto na pesquisa é isso. Uhum. Acho que se você estiver aberto, né, e você respeitar também os limites do animal, né, acho que você pode se beneficiar e pode se curar disso. Mas existem muitas relações que são abusivas também, né, de donos que exploram, né, que dão muitos banhos ou que tratam, né, o animal como se fosse um ser, enfim, um pouco destituído também, né, do seu ser. Tanto que eu até, um dos capítulos, né, eu falo dos abusos do ethos canino, como se também o cão tivesse um ethos. Assim como o Uhum. ser humano tem, o cão, ele também tem uma estrutura originária. E é interessante isso que você fala, o ser humano tem essa força mesmo de criar, né, um vórtice assim que vai varrendo, não só o ser humano está adoecido, como ele tem a capacidade de adoecer os outros seres do mundo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, é isso, são relações que adoecem o cão, e o cão destituído do seu ethos também não tem mais o que oferecer para o seu tutor, né, em termos de restituição ética, não é isso? Isso. Acho que é uma relação mesmo, né? Acho que a gente foi colocar, né? E se você tem um ser humano adoecido, como, né, ele está no mundo contemporâneo, acho que ele nem pode se apropriar de fato, né, acho que das potencialidades afetivas e curativas do cão, que ele está tão adoecido, né? Eu estava vendo umas notícias, por exemplo, teve uma pessoa que casou com o cachorro. Ela disse que ela estava tão frustrada, né, enfim, com os casamentos e com os encontros, que ela casou com o cachorro. Então, né? E aí todos os abusos da relação, mas você vê que chega nesse nível. Né? Uhum. Agora, vamos dizer, isso são fenômenos, como você falou, você viu pela mídia ou pela literatura, mas o seu trabalho, pelo que eu sei, ele também foi feito a partir de entrevistas. Esse meio que foi o método, né? E aí, o que eu Isso. queria saber um pouco, conta pra gente o que você descobriu nessas entrevistas. O que eu fiz, como eu disse, teve um salto, né, da iniciação científica para o mestrado, então, para eu poder englobar um pouco dessa dimensão social, sociocultural, eu fui para campo também. Então, usei dois métodos. Né? Eu conversei com algumas pessoas que, né, que têm cachorros, então eu fiz entrevistas com várias pessoas, mas eu também fui para campo. Então, eu conversei com veterinários, visitei creches, visitei até um posto de gasolina que tem um cachorro, então os próprios funcionários que adotaram o cachorro, então vários espaços públicos que tem o cachorro, para entender de fato essa hipótese que a gente estava conversando da dimensão ética. Será que o cachorro de fato pode entrar nesse lugar? Né? E aí eu descobri 4 temas, assim como na iniciação científica, eu gosto muito, né, de encontrar várias categorias, né, e acho que porque quando você conversa com muitas pessoas, acho que é isso que é legal. Eu acho que é diferente de uma
uma discussão mais teórica, porque a própria experiência, né, das entrevistas ou das observações, elas vão evocando temas que se assemelham, né? Então, vamos dizer assim, depois de conversar com muita gente, eu descobri assim 4 temas, que é a dimensão do cuidado, do amor-cuidado, as transformações de si na relação, ou os aprendizados com o cachorro, a dimensão da ternura e da comunicação intersubjetiva, que eu chamei, e também desses abusos, né, das distorções do ethos canino, né? São 4 temas que, para mim, eles apontam, de alguma forma, para essa relação, com esse potencial ético, vamos dizer assim, né? De que forma o ser humano pode se beneficiar, ou pela ternura, ou pela comunicação silenciosa, pela presença do cão, né? Ou pelo cuidado que as pessoas sentem com a figura do cão, as transformações que elas sentem, dentro dessa dimensão ética. Então, para mim, sim, são resultados que apontam, né, para essa dimensão ética, né, restauradora. Uhum. Você gostou dessas entrevistas, Matheus, que você fez? Gostei muito, e foi interessante porque no próprio mestrado eu adotei um cachorro, né? Então é interessante como, para mim, a pesquisa ela não deve ter só uma motivação intelectual ou acadêmica, ela tem um interesse existencial, tanto que desde a adolescência, né, que eu me interesso, e eu pensei como que eu posso estudar essa relação sem ter um cachorro eu mesmo, né, para poder, como que eu posso falar da experiência do outro sem de fato eu ter uma experiência. Então foi interessante que nesse percurso eu adotei um cachorro, então muitas das coisas que eu discuto, eu vejo, né, na minha relação com o meu cachorro, enfim, das transformações que eu sinto em mim, de quanto eu aprendo com o cachorro. Então é interessante porque a gente tem, acho que na própria tradição, por exemplo, da psicanálise ou da filosofia, o cachorro como um ser que ele não tem nada para mostrar, vamos dizer assim. Ele só lembra do ser humano da dimensão do instinto, né? Ou de alguma projeção nossa, mas que ele não tem nada a mostrar. Então, acho que dentro dessa tradição mais intelectual, né, filosófica, psicanalítica, ou mesmo teológica também, como o cachorro como um ser bestial, né, que não tem linguagem, não tem logos, ele não tem nada a mostrar. Então, é interessante como essas experiências, né, conversando com as pessoas e vendo a minha própria experiência de vida, mostrando como um animal aparentemente racional, né, do ponto de vista, né, conceitual, ele transforma tanto a vida das pessoas, né, ele pode revelar tanto potencial. E o que eu gostei, Matheus, isso que você acabou dando esse relato para a gente, que você adotou um cachorro, né, nesse processo, acho que fala também da sua maneira de fazer pesquisa, que é de fato mergulhar no tema, né? E eu sei que você também é um clínico, né? Acho que as pessoas têm que saber disso. Você é um psicoterapeuta, e eu acho que essa sua postura da pesquisa científica, de estar abordando um tema e mergulhar dentro do tema, para também, não só a partir das entrevistas que você faz, mas a partir da sua própria experiência, contribuir para a investigação daquele tema, eu acho que isso diz muito também imagino, que diga muito do seu modo de atender na clínica, que a gente sabe que também está dentro, vai, de uma perspectiva que o Gilberto Safra apresenta, que é também mergulhar na relação com a outra pessoa, né? Acho que isso sempre a partir da empatia, a partir de dentro que se conhece, né? A gente sabe, a partir de Winnicott e com Safra, a gente tem uma nova epistemologia clínica, né? Que o conhecimento ele não se dá por meio de uma distância com o objeto, mas por meio de uma proximidade, de uma intimidade com o objeto, de identificações com aquele objeto, e depois, obviamente, um distanciamento. Mas é interessante, você diria isso, Matheus? Eu estou certo em pensar que esse seu modo de fazer investigação, ele diz muito do seu modo de clinicar? Acho que sim, e acho que a minha própria pesquisa mostrou isso, né, com os próprios entrevistados. Acho que a minha postura, acho que por ser um tema que me interessa, não só academicamente, mas afetivamente, eu acho que eu me envolvi muito. Então, acho que a minha própria aproximação com as pessoas, ela foi muito mais fácil, as pessoas também foram muito mais receptivas, porque eu estava muito envolvido. Então, não era só um pesquisador distante, né, querendo tirar alguma informação das pessoas, né, para poder pesquisar, né, como se faz em muitas outras abordagens epistemológicas, né?
No meu caso, acho que tinha ali um pesquisador, mas também tinha um clínico, tinha uma pessoa, né, envolvida e querendo saber das pessoas. Foi muito interessante porque, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que eu conversei, essa pessoa fazia terapia, eu fui conversando com ela, né, sobre, enfim, a relação dela com o cachorro, eu fui até a casa dela entrevistá-la, ela estava com os cachorros, então foi, assim, algo muito agradável, e conforme ela foi me contando, teve um momento que ela disse assim, olha, isso que eu estou te contando, eu nem contei para minha terapeuta. Uhum. Então é interessante como talvez a minha disponibilidade, né, talvez como alguém interessado de fato, e muito envolvido, eu também contando das minhas experiências, talvez tenha dado uma recepção para aquilo que ela queria trazer, que nem na própria análise dela ela conseguia dizer. Uhum. E até uma outra pessoa me dizia assim, olha, eu só te recebi porque o assunto tem a ver com os cães, e você se interessa, então eu posso conversar. Se fosse qualquer outro assunto, eu não te receberia. Então é legal É que... interessante isso que você fala, porque eu acho que o cão, ele também, isso que a gente está falando do lugar social, ético que ele ocupa, o cão tem algo no cão, e talvez a gente possa nomear como a ternura, né, essa disponibilidade para ser amigo, para sentir junto, né, de estar, acompanhar mesmo o que o dono vive. O cão tem uma disponibilidade clínica, a gente poderia dizer, Tem. e ele estabelece confiança, né? Porque eu acho que é isso, quando a gente fala da fragmentação ética do mundo, a gente também tem uma dificuldade das pessoas em confiar uns nos outros, né? E acho que o cão, ele meio que promove essa confiança, e eu acho que, né, essa pessoa que você está falando, ela estendeu para você, né? Se você ama os cães, você é uma pessoa confiável, né? É interessante o quanto que ele promove de confiança nas relações. Sim, eu acho que isso faz coro a frases que a gente ouve muito, né, no cotidiano, né, como, eu prefiro muito mais, né, os cachorros do que as pessoas, né, eu não aguento mais, né, as pessoas, então eu preciso... Isso eu ouvi muito nas entrevistas também, como as pessoas estão desencantadas, né, com a figura do humano, mesmo parentes, né, esse excesso de ruído, o excesso, né, da objetificação, e lembrando um pouco daqueles termos que o Winnicott traz, né, enfim, da relação objetal ou da relação como presença, né? Essa é uma discussão que o Safra traz também, como o mundo ele está excessivamente no campo do objeto, né? As pessoas se relacionam com o outro como objeto, mas não como presença, como silêncio, como comunicação silenciosa, né? Como, né? Enfim, como cuidado. E você me lembra, né, o Winnicott, ele fala mesmo, né, Matheus, a dimensão do ser e do fazer, né, e a gente vive num mundo que funciona a partir do fazer, e o ser está totalmente esquecido, né, ou aviltado, e acho que o cão traz novamente isso, né, parece que as pessoas estabelecem uma relação com o ser a partir do cão, que não conseguem viver com o ser humano, né. Isso. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, né, Matheus? Aí eu vou talvez, isso é uma opinião minha, queria saber o que você pensa disso. Eu acho de fato muito interessante para uma pessoa que está machucada eticamente, e que não, no momento, não encontra no campo humano uma relação de confiança e que possa restaurar, né, novamente o campo ético, anímico dessa pessoa. Eu concordo que a relação com o cão pode ser muito benéfica e terapêutica, mas eu acho que aí a gente corre um perigo que é talvez assim a pessoa achar que aquilo basta para ela, Claro. né? Porque vamos dizer assim, obviamente que o cão tem todas essas qualidades, mas existe uma limitação na relação com o cão, né? Eu fico pensando que seria muito interessante uma pessoa inicialmente poder usar o cão, né, em termos winnicottianos, né, não em termos de abuso, usar a relação com o cão para alavancar uma cura inicial de si, mas que depois ela também possa adentrar no campo humano e viver todas as complexidades do campo humano. Você concorda com esse tipo de progressão? Sim, concordo. Eu acho que o cão pode ser usado como passagem, né? E eu Uhum. acho que eu até vejo isso no meu caso, por exemplo, como o cão me ajuda muito mais, ele me ajuda a me comunicar melhor com as pessoas, né, na rua, me ajuda a ter contatos com outras pessoas, até que tem outros cães. Então é interessante a gente observar que usos as pessoas fazem do cão, né? Se é um uso limitador ou se é um uso que potencializa, né, outros momentos, né? Acho que eu vejo muito isso na clínica, inclusive, né? Que lugar que o cachorro ocupa para aquela pessoa, se aquilo é uma limitação, a pessoa só tem aquilo, e às vezes acho que naquele momento a pessoa só tem aquilo, né?
E quanto a gente pode trabalhar na clínica para que a pessoa transforme aquilo em outros potenciais, né, relacionais. Uhum. Né? Que legal, Matheus. Então, pelo que eu estou entendendo, na sua fase que você está hoje em dia na sua clínica, você de fato está recebendo muitas pessoas que vivem essa relação com o cão e você ajuda essas pessoas a, de alguma forma, expandir o que elas vivem com o cão para o mundo humano? Isso tem sido parte do seu trabalho na clínica? Sim, mas o que eu acho que eu mais vejo nesse momento talvez são pessoas que só têm isso, né? Porque, por exemplo, eu estava conversando com uma paciente que ela falava que eu perguntava para ela se tinha alguém na vida dela que tinha feito companhia para ela na vida. Ela falou, nunca. Só os meus cachorros me fizeram companhia. Então ela vive assim uma desertificação, né, assim de contato com o outro, né? E só comigo que ela, enfim, está me revelando isso. Então é algo muito delicado. Então, o que eu mais ouço é isso, né? O cachorro é o único que me faz companhia, é o único que me ajuda. Então é algo muito delicado, né, de fazer esse salto para outras relações. São pessoas muito machucadas mesmo, muito desapontadas com o humano. Acho que essa falta de referência do outro, eu acho que ela é muito, muito grave. Então talvez o que eu vejo que dar esse salto parece ainda algo muito avançado, sabe? Uhum. Realmente, né? A pessoa vai precisar de mediadores, né? O cão, o terapeuta, uma amizade, né? No campo social, duas, três amizades, né? E vai Sim. expandindo. Talvez esse seja um caminho possível, né? Sim, talvez outra pessoa que tenha outro cachorro, talvez, né? Uhum, De alguma forma restaurar esses vínculos pelo cachorro, né? Que o cão seja o intermediário das relações, né? uhum. E faça até uma aliança terapêutica, né? Ele Isso, é um coterapeuta. interessante, porque é isso, né? A pessoa confia no cachorro e aos poucos ela vai se associando, né? A pessoa, né? Ao dono do cachorro. Então é curioso como o cachorro pode fazer esse link, né? Na relação com o humano, com o cachorro, para as relações com outros humanos, né? Mas é interessante essa ideia, né? De poder fazer mesmo um salto. Matheus, eu te agradeço demais, adorei, muito interessante o tema e o seu trabalho. Eu sei que você está prestes a defender, né, Matheus? Faltam o quê? Alguns meses para você poder defender? Isso, acho que até o final do ano devo defender. Tá. E no momento não tem nada em vista em termos de um projeto de doutorado ou já tem rascunhos? Olha, isso que você falou no começo, né, da entrevista do cachorro como um clínico, de alguma forma, eu penso assim, talvez seja um rascunho, ainda não pensei com mais profundidade, mas quem sabe poder pensar o que o cachorro pode ensinar ao clínico, Uhum. mas não sei aonde isso pode dar, se faz sentido mesmo, né, se o cachorro tem algo a ensinar desse modo de ser dele, de não só ajudar o ser humano, mas ajudar o clínico também, de que forma o clínico pode ter uma postura canina, né, no mundo de hoje. Eu acho que vai dar em briga, Matheus, porque eu brigo com isso, porque isso pode ferir o orgulho de muitos terapeutas, né? De se verem comparados ao cão, mas é ousado você pensar por isso. Com certeza você vai ter brigas aí pela frente. Imagino que sim. Espero que sejam brigas construtivas. Mas de fato, exige muita humildade de um clínico experiente, poder se abrir para o que um cão tem a oferecer, né? Isso demanda muita humildade. Muito. Mas acho que vamos ver o que isso pode dar. Que bom, Matheus. Estou torcendo por você, então. Valeu, João. Obrigado pela Um grande prazer e convite. um grande abraço para você. Valeu. Até. Tchau, Matheus. Tchau.